Vamos então continuar aqui o nosso estudo. Nós paramos aqui quando Gamaliel está conversando com o Saulo e colocando uma série de ensinamentos para ele, conclusões dos pensamentos, das meditações de Gamaliel. E aí ele coloca aqui, quando ele está falando aqui de Josué e Caleb, né, que saíram e foram em busca de Canaã, né, da terra prometida, e viram e voltaram com as maiores esperanças, porque outros tinham ido e tinham colocado que eram canibais, que era um lugar horrível e que ia ser muito difícil, que não era para ir. E aí eles tiveram coragem de ir em busca ali do desconhecido. É uma metáfora, né, em termos da gente sair em busca, né, do conhecimento, de sair em busca da nossa terra, né, da terra prometida, que como Gamaliel coloca aqui, que a terra prometida são os ensinamentos do Cristo. Era isso, que isso é que estava colocado lá nos ensinamentos mosaicos, falando sobre a mudança, a maravilha que são os ensinamentos do Cristo. Aí o Gamaliel coloca aqui, vou repetir um pedacinho do nosso finalzinho do estudo passado. Por isso, é indispensável simplificar a vida. É muito importante simplificar tudo, simplificar a vida. Recomeçar a luta. Josué não poderia ter vencido os obstáculos do caminho tão só com a leitura dos textos sagrados. Não é só com a leitura do que o Moisés tinha escrito. Não era isso que ia dar força. Não era isso que ia fazer com que ele atravessasse e buscasse o caminho. Ele tinha que ter mudado interiormente, se transformado e colocado em prática para poder realizar essa transformação. Ou Josué não poderia ter vencido os óbices do caminho tão só com a leitura dos textos sagrados ou com os favores de quantos o estimavam. Certamente, aí que ele está falando de Josué, né? Certamente manipulou instrumentos rudes, aplainou estradas onde havia abismos à custa de esforços sobre-humanos. Ele está falando aqui metaforicamente. Então ele lutou muito internamente, para se transformar, para se modificar. Tem uma colocação, né, que diz que eu não me lembro agora quem é um espírito de escola, mas não lembro agora o nome, que coloca que Deus, acho que é Meimei, se eu não me engano, mas que Deus, né, vê estradas onde o homem não consegue enxergar caminhos. E é por aí mesmo. Ele vai, a pessoa que vai se abrindo, vai se descobrindo, vai se elevando, vai se construindo, ela tem um mundo, no mesmo mundo em que todos estão, mas ela consegue enxergar o que os outros não veem. E aí o Saulo coloca para ele: "E que me aconselhais nesse sentido?" Interrogava o rapaz com profunda atenção, enquanto o velho mestre fazia longa pausa. "Quero dizer," o Gamaliel continua, "quero dizer que conheço teu pai, bem como sua situação de abastança." Ele está falando para ele: "Conheço o teu pai, conheço a riqueza, né, a situação de abastança do teu pai e a tua. Naturalmente, nas suas expressões de afeto, não se negaria a te prestar todo o auxílio nesta emergência, mas teu pai é humano e pode ser chamado amanhã à vida espiritual." Ele está colocando, se você for pedir ajuda para o teu pai, ele vai te ajudar em alguma coisa, mas ele é humano, né? Ele pode amanhã não estar aqui. Seu amparo, portanto, seria valioso, mas não deixaria de ser precário. É o amparo do pai de Saulo, né? Se não cooperasses com o teu esforço próprio na solução dos teus problemas. Quer dizer, o amparo do teu pai seria útil, mas se você mesmo não cooperar para a solução dos teus problemas, não vai resolver, porque vai ser, se ele te ajudar, vai ser por algum tempo. E vives uma fase em que todo o trabalho enérgico se faz indispensável. O que ele está colocando aqui? A terapia do trabalho. Ele está colocando a necessidade que nós temos de estar sempre ocupados, de estarmos trabalhando. A preguiça faz parte, a indolência e a preguiça faz parte da influência dos nossos irmãozinhos instigantes.
Aquele ditado popular de cabeça vazia, oficina do diabo, é uma grande verdade. Nós temos que estar lendo, estudando. Tem direito ao descanso? Tem, mas é um descanso merecido para aquele que trabalhou. E isso nós precisamos entender. Porque muitas pessoas querem, né, como diz a frase popular, eu quero que o mundo acabe em barranco para morrer encostado, mas isso é o pior que pode acontecer para qualquer um de nós. O trabalho é muito importante. Então, o que ele está colocando para ele? Você precisa de trabalho. Precisa de trabalho braçal. Você precisa fazer alguma coisa. Quem lê muito, quem estuda muito, precisa fazer alguma coisa com as mãos. Eu gosto de fazer. Faço tricô, eu faço crochê. Eu sempre gostei de pintar, né, com tanto a óleo como acrílico. Que precisa de. Quem lê, se você estuda muito, se você fica o tempo todo, você precisa de alguma coisa que você trabalhe com as mãos, inclusive para que a sua mente possa ficar mais em paz. E é nesse momento que, em meditação, ali trabalhando com as mãos, a mente mais livre, vem os insights, vem entendimentos que às vezes naquilo que você estava lendo você não conseguiu ter. Então, o trabalho, estudar é um trabalho? É um trabalho. Né? E aí a gente tem que modificar um pouco esses trabalhos para que as coisas caminhem de uma forma mais tranquila. Então, quando ele diz aqui, né, e vives uma fase em que todo trabalho enérgico, né, um trabalho duro, um trabalho com as mãos, se faz indispensável. Examinada a questão de família, vejamos tua condição profissional. Até agora foste rabino da lei, né, com L maiúsculo, rabino da Torá. O rabino é juiz, promotor, advogado, professor, ele ganha para isso, né? Preocupado com os erros alheios. Por quê? Porque ele é juiz e é advogado nas situações que se apresentam, ou é juiz. No caso dele, como rabino, que substituindo Gamaliel ali no Sinédrio, ele era o juiz. As pessoas vinham trazer as questões para que ele julgasse. Então, até agora foste rabino da lei, preocupado com os erros alheios, com as discussões da casuística, né? Eles discutiam trecho até hoje, né? Todos os judeus, né? Principalmente os rabinos, discutem trecho a trecho, né? O tipo miudinho que a gente faz com o Evangelho, eles fazem com a Torá, de estar sempre discutindo, levantando interpretações, porque a interpretação que a gente coloca, ela não é a última. É um ponto de vista. As interpretações que eu coloco nos livros aqui no nosso canal são é o meu ponto de vista naquela hora. Hoje eu vejo gravações de 6 anos atrás, 7 anos atrás, que eu falo, meu Deus do céu, o que eu já vi, já descobri de coisas que naquela época eu não estava vendo. Se eu fosse regravar hoje, eu colocaria muito mais coisas do que eu coloquei há 6 anos atrás. Então, os rabinos estão sempre estudando, porque estão sempre vendo coisas novas. Por isso que é importante depois a gente reler esses livros, né? Depois que passou um tempo, pegar para estudar de novo, que nós vamos ver coisas que agora nós não estamos vendo. Então ele diz aqui, né, com as discussões da casuística, que é comum no rabinato, né, entre os judeus, com a situação de evidência entre os doutores. Ganhavas dinheiro na vigilância dos outros, mas Deus te chamou à verificação dos teus próprios desvios, como chamou a mim mesmo. Então, o Cristo, os ensinamentos do Cristo, o evangelho que eles têm ali com eles para estudar, para meditar, que nós temos conosco o evangelho, as palavras de Jesus para estudar, para meditar, é o chamado de Deus para uma vida nova, para um mundo novo. E é o que ele está colocando aqui, né? Mas Deus te chamou à verificação dos teus próprios desvios, dos teus erros, para que você se modifique e como chamou a mim mesmo. Pedro, quando conversou com ele, entregou para ele o evangelho, modificou todo esse final de vida do Gamaliel. A terra prometida desenha-se aos nossos olhos. A terra prometida são os ensinamentos que estão ali na mão deles, os ensinamentos do mestre. É preciso vencer os obstáculos e marchar. Como doutor da lei, isso não mais te seria possível. Não pode mais ser doutor da Torá, não pode ser mais doutor da lei. Ou seja, você não pode mais ser rabino. Então, como doutor da lei, isso não mais te seria possível.
Então é necessário recomeçar a tarefa como o homem que procurava inutilmente o ouro no lugar onde ele não existia. O problema é de trabalho, de esforço pessoal. O problema é de trabalho e de esforço pessoal. O moço de Tarso demorou o olhar úmido de emoção no velho generoso e exclamou. Então, ele, ali com os olhos úmidos, olhando para o Gamaliel, colocou: sim, agora compreendo. E aí o Gamaliel coloca para ele: que aprendestes na infância, antes da posição conquistada? Perguntou o ancião previdente. Continua: consoante os costumes da nossa raça, meu pai mandou-me aprender o ofício de tecelão, como sabeis. Porque o judeu é um costume das tradições hebraicas que todo filho aprenda a profissão do pai. Vamos lembrar Jesus, quando ele faz o bar mitzvah, ele vai no templo para colocar para os sacerdotes que ele tem todo o conhecimento da Torá, e aí a gente vê que ele surpreende os sacerdotes porque ele, em vez de ir lá responder pergunta, ele foi lá ensinar. E quando ele volta, ele vai aprender a profissão do pai. Isso é um costume hebraico, ele vai aprender a ser carpinteiro. E é aqui o que o Saulo está colocando para o Gamaliel. Consoante, né, conforme os costumes da nossa raça, né, do povo hebreu, meu pai mandou-me aprender o ofício de tecelão, como sabeis. Aí o Gamaliel coloca para ele: não podias receber das mãos paternas dádiva mais generosa, acrescentou Gamaliel com um sorriso sereno. Teu pai foi previdente, como todos os chefes de família do povo de Deus, porque o hebreu se coloca como o povo escolhido, como o povo de Deus, por ser o único povo monoteísta. Naquela época não existia outro povo monoteísta. Hoje a gente sabe que os egípcios, os sacerdotes, aqueles que aprendiam, né, os ensinamentos secretos, eram monoteístas. Mas o grande povo, aquilo que eles passavam para o povo, era o politeísmo. Então, monoteísta mesmo eram só os hebreus, né, com as suas 12 tribos, a tribo de Judá, uma delas que a gente chama de judeu, mas o hebreu se coloca como o povo escolhido porque ele é o único povo monoteísta. Por isso que Jesus nasceu entre os hebreus, por ele ser monoteísta. Então ele coloca aqui: teu pai foi previdente como todos os chefes de família do povo de Deus, procurando afeiçoar tuas mãos ao trabalho antes que o cérebro se povoasse de muitas ideias. Então, desde pequeno, o judeu, o hebreu aprende uma profissão antes que ele comece a ter muitas ideias, ou seja, antes que ele comece a ter outros pensamentos, outros desejos, e depois escolha o seu caminho, a sua profissão. Mas ele tem uma profissão raiz, ou seja, uma profissão que lhe foi passada pelos mais velhos. Está escrito que devemos comer o pão com suor do rosto. Né? Isso está na Torá, né? Colocação que Moisés traz. O trabalho é o movimento sagrado da vida. O trabalho é extremamente importante para que a gente não fique, digamos assim, desocupado, à mercê de pensamentos e sentimentos alheios que normalmente não são bons e que vêm nos atrapalhar. Por isso que essa colocação da necessidade de estarmos sempre trabalhando, e o Cristo colocou que ele está sempre trabalhando e servindo, porque o Pai trabalha e serve o tempo inteiro. Fazendo um intervalo como que procurando refletir mais profundamente, o velho mentor da mocidade farisaica voltou a dizer, porque ele foi mentor não só do Gamaliel, não só da sua mocidade, mas da mocidade da maioria dos fariseus da idade. Gamaliel foi mentor não só de Saulo, mas da maioria da mocidade, daqueles que têm a mesma idade de Saulo, todos os fariseus ali com a mesma idade de Saulo. O Gamaliel foi o mentor de todos eles, por isso que ele coloca aqui. O velho mentor da mocidade farisaica voltou a dizer, Gamaliel falando, foste humilde tecelão antes de conquistares os títulos honoríficos de Jerusalém. Então, antes de ser, né, doutor da lei, um grande fariseu, de ser um rabino, né, substituindo Gamaliel, você foi um tecelão, que foi o ofício que você aprendeu quando era menino. Agora
te candidatas a servir ao Messias na Jerusalém da humanidade. Olha que coisa linda que Gamaliel coloca. Foste humilde tecelão antes de conquistares os títulos honoríficos de Jerusalém. Agora que te candidatas a servir ao Messias na Jerusalém da humanidade, ou seja, que te candidatas a servir ao Messias, né, aquele que veio trazer a boa nova, o evangelho, na Jerusalém da humanidade. Você teve títulos honoríficos na Jerusalém da terra, Jerusalém ali de Israel. Agora você está se candidatando a servir ao Messias na Jerusalém da Israel maior, ou seja, na Jerusalém do mundo, nas terras do mundo, no planeta Terra. Onde você conseguir alcançar, é tua obrigação levar os ensinamentos do Messias. Por isso que ele fala, agora que te candidatas a servir ao Messias na Jerusalém da humanidade, ou seja, não só para o povo de Israel, para os hebreus, né? O povo escolhido, mas para a humanidade inteira, ou seja, para os gentios, e é o que Saulo se torna, o apóstolo de Jesus para os gentios. Ele vai trazer o ensinamento da Torá, do Deus único, e os ensinamentos de Jesus, os dois juntos, para todos aqueles que eram politeístas, que ele vai para todas as terras, né? Inclusive vai para Espanha, vai para Roma, né, que é a capital, praticamente a capital do mundo, porque os romanos dominavam o mundo todo, o mundo conhecido daquela época, né? É bom que voltes a ser modesto tecelão. Então, se você vai servir ao Messias para a humanidade inteira, é bom que voltes a ser tecelão. Modesto tecelão. As tarefas apagadas são grandes mestras do espírito de submissão. Então, as tarefas que ninguém dá valor, as tarefas que são mais simples, elas são grandes mestras do espírito de submissão. Quantos insights, quantas coisas vêm se a gente está meditando, lavando uma louça, fazendo uma comida, montando a mesa para uma refeição, fazendo alguma coisa gostosa para servir, para reunir a família, cuidando da casa, né? No trabalho remunerado também. Quantas vezes no trabalho remunerado, quando se desliga, né? Se faz uma oração, se faz uma prece para se manter centrado, consegue se resolver questões, vem ali as situações para se poder acertar ou se resolver alguma coisa ali no trabalho. Por quê? Porque nas coisas mais simples é onde nós encontramos a nossa similaridade, a nossa sintonia com a espiritualidade maior. São nas coisas mais simples da vida. Então, as tarefas apagadas são grandes mestras do espírito de submissão. Essa conversa do Saulo com Gamaliel é de um ensinamento para o Saulo e para todos nós, assim, de uma forma fantástica. Não, Gamaliel continua, não te sintas humilhado, regressando ao tear que nos surge presentemente, qual amigo generoso. Não te sintas humilhado, porque o tear nos surge agora, né, como solução, como um amigo generoso. Está sem dinheiro, sem recursos materiais. À primeira vista, considerando tua situação de realce no mundo, seria justo recorrer a parentes ou amigos. Mas não estás doente, nem envelhecido. Ou seja, na tua situação, poderia até se recorrer a parentes, amigos, pedir ajuda. Mas ele está com 30 anos. Então, ele está moço, não está doente, está jovem, não está velho, como no caso de Gamaliel. Então, ele tem que buscar outra forma de se sustentar na longa estrada, porque nós sabemos que ele vai viver mais 30 e poucos anos, o Saulo. Então, não seria justo recorrer a parentes ou amigo. Quer dizer, à primeira vista, considerando tua situação de realce no mundo, seria justo recorrer a parentes ou amigos. Mas não estás doente, nem envelhecido. Tens a saúde e a força.
Não será mais nobre convertê-las em elemento de socorro a ti mesmo? Você tem saúde, você tem força, você tem juventude. Não é mais nobre transformar tudo isso em pão para você mesmo, transformar tudo isso em trabalho para você se sustentar? Todo trabalho honesto está selado com a bênção de Deus. Ser tecelão, depois de ter sido rabino, é para mim mais honroso que descansar sobre os títulos ilusórios, conquistados em um mundo onde a maioria dos homens ignora o bem e a verdade. Como sempre, né? Aqui a colocação de Gamaliel, olha só, eu vou repetir. Ser tecelão, depois de ter sido rabino, né? Professor, juiz, né? Uma figura de destaque, é para mim, ele o grande rabino ali do Sinédrio, é para mim o mais honroso que descansar sobre os títulos ilusórios desse mundo passageiro, conquistados em um mundo onde a maioria dos homens ignora o bem e a verdade. Então, a maioria dos homens está vivendo por instinto, está vivendo numa ilusão, numa cegueira absurda. Até hoje. O que ele está colocando aqui para 2000 anos atrás, infelizmente, continua até hoje. Porque o nosso desenvolvimento é tecnológico, moralmente, nossa parte moral, nós crescemos, mas crescemos pouco. Saulo compreendeu a grandeza dos conceitos e, tomando-lhe a mão, beijou-a com profundo respeito, murmurando: não estava de vós, Tomando-lhe a mão, beijou-a com profundo respeito, murmurando: não esperava de vós, senão esta franqueza e esta sinceridade que iluminam meu espírito. Aprenderei de novo o caminho da vida. Encontrarei no ruído do tear os estímulos brandos e amigos do trabalho santificante. Conviverei com os mais desfavorecidos da sorte. Penetrarei mais intimamente nas suas amarguras de cada dia. Em contato com as dores alheias, hei de saber dominar meus próprios impulsos inferiores, tornando-me mais paciente e mais humano. Ele reconhecendo ali que ele foi orgulhoso, prepotente, que ele é uma pessoa que não tinha contato nenhum com a realidade, com os mais simples, com os mais pobres, com as dificuldades, com as dores do mundo. Ele não se compadeceu das mulheres, das crianças, dos órfãos que ele mandou prender. Ele está reconhecendo ali os seus erros. E ele está dizendo aqui, olha a colocação dele, em contato com as dores alheias, às quais ele estava completamente indiferente ali, como o rabino, como o fariseu. Hei de saber dominar meus próprios impulsos inferiores. Quais são esses impulsos inferiores? O orgulho, a vaidade, a prepotência. Tornando-me mais paciente e mais humano. Ele reconhecendo ali o quão distante do que é verdadeiramente ser humano ele estava. Porque a maioria de nós está muito mais próximo da animalidade do ontem do que ser humano verdadeiro, que é o que Deus espera de nós, em termos de fraternidade, em termos de empatia. Tomado de grande alegria, o sábio velhinho acariciou-lhe os cabelos, exclamando emocionado: Deus abençoará tuas esperanças. Longo tempo ficaram em silêncio, como desejosos de prolongar indefinidamente aquele instante glorioso de compreensão e harmonia. Foi Saulo quem, denotando no olhar as muitas preocupações íntimas, quebrou o silêncio, dizendo receoso: pretendo retomar o ofício da primeira idade, mas estou sem dinheiro para a viagem. Se fosse possível, exerceria a profissão aqui mesmo em Palmira. Aí nós já estamos vendo um Saulo mais pé no chão, mais humilde. Ele não tem dinheiro nem para começar a viagem, para ir, né, como ele sugeriu aqui, para ele ir para o deserto. Ele precisaria começar como tecelão ali mesmo em Palmira para conseguir algum dinheiro. E isso seria inimaginável, impensável, naquele Saulo que nós começamos a ver, né, com a roupa grega, chegando numa biga com 2 cavalos brancos.
Olha a mudança que se fez. Ali, nós estamos falando ali de um mês e pouco, talvez 2 meses, da aparição de Jesus para ele. Falava hesitante, deixando perceber ao venerável amigo a vergonha que experimentava com o fazer-lhe essa confissão. A vergonha de estar ali, sem dinheiro nenhum, numa situação precisando de ajuda. Como não? Obtemperou Gamaliel solícito. Considero que as dificuldades da volta não seriam pequenas. Entretanto, não incluo nos obstáculos os problemas do dinheiro. Como dizendo para ele, os problemas do dinheiro são menor, é o menor dos problemas que você vai enfrentar. Esse a gente vai conseguir resolver. Você vai ter muitos obstáculos para enfrentar, para poder realizar o que está pretendendo realizar. Vou voltar aqui. Considero que as dificuldades da volta não seriam pequenas. É Gamaliel falando. Entretanto, não incluo nos obstáculos os problemas do dinheiro, porque de qualquer forma poderíamos obtê-lo para as despesas mais urgentes. O dinheiro é o menor dos teus problemas, ele coloca para Saulo. Refiro-me simplesmente aos perigos da situação que passou. Perdão. Acho justo que regresses a Jerusalém ou a Tarso plenamente integrado nos teus novos deveres. Toda planta é frágil quando começa a crescer. Olha o que eles... A visão, a capacidade, a lucidez desse homem, desse Gamaliel. Vou repetir. Acho justo que regresses a Jerusalém ou a Tarso, plenamente integrado nos teus novos deveres, para pregar o Mestre, para pregar o Cristo. Toda planta é frágil quando começa a crescer. As triscas do farisaísmo, a falsa ciência dos doutores, as vaidades familiares poderiam abafar a semente gloriosa que Jesus te lançou no coração ardente. O que ele está colocando aqui? Você está começando, você não tem raízes, você não tem alicerces ainda. Se você for para Tarso ou for para Jerusalém para pregar Jesus, que é uma planta que está começando a brotar em você, as tricas, né? A hipocrisia, a política, aquele mundo do farisaísmo, dos doutores da lei, do rabinato, tudo aquilo vai abafar, vai matar essa plantinha tênue que está brotando em você, que Jesus plantou em você. Olha o cuidado que você tem que ter, é isto que Gamaliel está falando para Saulo. Olha o cuidado que você tem que ter com essa plantinha tênue que está começando a brotar. E isso tem que servir de alerta para todos nós. Quando nós estamos começando a nos transformar, a nos modificar, é o momento mais complicado, mais difícil da vida. É o começo da transformação, é o começo da nossa mudança, é o começar o vigiar e orar, é começar a reforma íntima, o autoconhecimento. Esse é o ponto, né, mais complicado, porque qualquer coisa, qualquer ventinho pode tirar a gente do caminho. Qualquer dor de barriga, qualquer problema que surja. Então a gente tem que estar ali perseverante, prestando atenção e entendendo que somos uma planta frágil e que precisamos cuidar muito dessa planta. Está começando a brotar. É isso que ele coloca. Toda planta é frágil quando começa a crescer. E a gente tem que entender essa nossa fragilidade. A gente precisa entender que a gente precisa primeiro se fortalecer. Quantos começam no espiritismo, né? Como aqueles bonecos infláveis, né? Cheio de ar. Aí no primeiro, porque não tem raiz, não tem o conhecimento profundo, começa a falar com um, com o outro, qualquer coisa que coloca, porque não tem conhecimento, aí sai o ar murcho inteirinho. Precisa buscar alicerce forte. Como? Através do estudo, através do conhecimento, da leitura. Leva muito tempo para a gente ter base, para a gente ter raízes no conhecimento da doutrina. Aí ele coloca aqui, o rebento mais promissor não se desenvolverá, o rebento mais promissor não se desenvolverá
se o cobrirmos de detrito e lama. É bom que voltes ao berço, aos nossos companheiros e à família, como a árvore frondejante, honrando a dedicação do divino cultivador. Então é bom que você volte para os teus, volte para Jerusalém, volte para Tarso, quando deixares de ser uma plantinha frágil, quando já fores uma árvore, quando já tiver tronco, ou seja, quando você tiver alicerces, raízes, tiver um tronco, você estiver forte dentro do conhecimento do mestre, aí sim, você vai poder voltar entre aqueles que vão te dar pedrada e machadada de tudo quanto é lado. Mas o que fazer? Tornou Saulo preocupado. O antigo mestre refletiu um instante e esclareceu. Palavras de Gamaliel. Sabes que as zonas do deserto são grandes mercados dos artigos de couro. O serviço de transportes depende inteiramente dos tecelões mais hábeis e dedicados. Assim o compreendendo, meu irmão estabeleceu diversas tendas de trabalho nos oásis mais distantes, nos oásis, que são os lugares de vida no meio do deserto, nos oásis mais distantes, para atender às necessidades do seu comércio, porque o irmão do Gamaliel é um grande comerciante, de tendas, de artefatos de couro, de tapetes, tecidos para o inverno. Conversarei com Ezequias, que é o irmão de Gamaliel, a teu respeito. Não direi que se trata de um grande chefe de Jerusalém, que pretende exilar-se por algum tempo, não pelo receio de envergonhar teu nome ou tua origem, mas por julgar útil que proves a humildade e a solidão no teu novo caminho. Então, eu não vou dizer para ele que você é um doutor da lei, não vou dizer para ele que você é um rabino, não porque isso vai te humilhar, não porque isso vai te envergonhar, mas porque você precisa do anonimato, você precisa começar numa condição que é que ele está mesmo, humilde, começando, buscando aprender, buscando entender. E outra, o irmão, o Ezequias, que é o irmão do Gamaliel, já acha que o Gamaliel tá maluquinho ali por tá estudando e aprendendo, colocando que o Cristo é o Messias, que Jesus, o carpinteiro, aquele nazareno é o Messias. Então, se ele coloca isso para Ezequias, o Ezequias vai achar que é outro maluco, só que um maluco novo. Então, ele vai tomar todo esse cuidado para que o Ezequias não perceba que Saulo agora é cristão, justamente para não achar que é mais uma pessoa que perdeu o juízo como o irmão dele. Então, ele coloca, mas por julgar útil, a utilidade desse recomeço. Então, por julgar útil, que proves a humildade e a solidão no teu novo caminho. Para que você comece da forma correta, uma forma humilde, uma forma que ninguém saiba quem você é, de uma forma que ninguém saiba que você é um grande conhecedor da lei, com L maiúsculo da Torá. As considerações convencionais poderiam perturbar-te, agora que necessitas exterminar o homem velho a golpes de sacrifício e disciplina. E se tem uma coisa que Saulo tem, é disciplina. Nós vamos ver o Saulo com 30 anos, rico, bonito, com posto de relevância, com dinheiro, se guardando para a mulher amada, porque a lei judaica se coloca a castidade, se guardando para a mulher amada. A hora que ele encontra Abigail, ele vence todos os preconceitos, ele tem uma disciplina na vida, nos propósitos, ele não se deixou levar pelos hormônios da juventude, pelas ideias, pelas festas, pela promiscuidade romana que o dinheiro poderia proporcionar a ele. Então, se tem uma coisa que ele tem, é disciplina. E por isso que ele coloca aqui,
Agora que necessitas exterminar, né, entre aspas, o homem velho a golpes de sacrifício e disciplina, que é a transformação interior que o Saulo tem que realizar nele. Pelo sacrifício, disciplina ele tem, mas agora ele precisa do sacrifício interior para essa transformação tão difícil. O Saulo coloca: compreendo e obedeço em meu próprio benefício, murmurou Saulo com atenção. Aliás, Jesus exemplificou tudo isso, permanecendo em nosso meio sem que o percebêssemos. O moço tarsense, porque aqui é Gamaliel que coloca, né? Aliás, Jesus exemplificou tudo isso, permanecendo em nosso meio sem que o percebêssemos. Um simples carpinteiro. Até ele começar a pregar, ninguém sabia quem ele era. Ele começou a pregar, sabiam menos ainda. Mas esse não é um galileu, o que pode vir de bom da Galileia? Porque a Galileia era no norte ali de Israel, e o lugar mais pobre daquela região, né? Daquela região de Israel, o lugar mais pobre era a Galileia. Só tinha pescador e agricultor. O moço tarsense pôs-se a meditar na elevação dos alvitres recebidos, dos conselhos recebidos. Iniciaria uma existência nova. Tomaria o tear com humildade. Alegrava-se ao recordar que o mestre, né, aqui com M maiúsculo, o mestre Jesus, não desdenhara, por sua vez, o banco de carpinteiro. O deserto lhe proporcionaria consolação, trabalho, silêncio. Ganharia não mais o dinheiro fácil da admiração indevida, da admiração que o título dele, porque a admiração que as pessoas tinham para com ele, não era para ele, Saulo, mas era para o título de fariseu, doutor da lei, rabino que ele tinha. Então ganharia não mais o dinheiro fácil da admiração indevida, mas os recursos necessários à existência. Viveria única e exclusivamente com o necessário. Mas os recursos necessários para a existência, com o elevado valor dos obstáculos vencidos. Gamaliel tinha razão. Não era lícito rogar o favor dos homens quando Deus lhe havia feito o maior de todos os favores, iluminando-lhe a consciência para sempre. Então não era justo ele com 30 anos, novo, com saúde, pedir favor a alguém, se Deus já tinha lhe feito o maior favor do mundo, que era ter Jesus aparecido para ele. Jesus ter se colocado, ter se manifestado para ele, lhe dando o conhecimento e a maior iluminação que alguém poderia ter aqui na Terra. É verdade que em Jerusalém havia sido cruel verdugo, mas contava apenas 30 anos. Então nós vamos ver que do começo do livro para cá se passou menos de um ano, né? Porque nós estávamos no começo do livro que ele estava chegando aos 30 anos. Aqui ele já está com 30 anos. Buscaria reconciliar-se com todos a quem havia ofendido no seu rigorismo sectário, né? Ele buscar se reconciliar com tudo, com aqueles com que ele fez sofrer pelo rigorismo partidário. As ideias, né, partidárias dele ali de ir contra os cristãos, né? Ele iria poder se redimir, porque o remorso e a culpa faz parte do orgulho. Se ele dissesse não, porque olha o que eu fiz, eu como rabino eu apedrejei Estevão, prendi mulheres, prendi crianças. Não, ele já está aqui no arrependimento e no pensamento de buscar o ressarcimento. Buscaria reconciliar-se com todos a quem havia ofendido no seu rigorismo sectário, né, partidário. Sentia-se jovem, trabalharia para Jesus durante o tempo em que lhe restassem energias, pelo resto da vida que ele ainda tinha pela frente. A palavra carinhosa do ancião veio arrancá-lo das profundas cismas, né, da meditação que ele estava. Tens o evangelho? Perguntou o velhinho com bondoso interesse.
Saulo mostrou-lhe a parte fragmentária que trazia, explicando-lhe o trabalho que teve em Damasco para copiá-la dos manuscritos do generoso pregador que lhe curara a cegueira repentina. Vamos lembrar que Ananias tinha alguns fragmentos, algumas colocações de Jesus que ele havia copiado dos manuscritos de Levi, né, de Mateus, que Pedro tinha, e mostrou ali para Gamaliel. Porque vamos lembrar que Saulo mandou comprar papiro e tinta e ele copiou aquilo que Ananias tinha. Gamaliel examinou-a com atenção e depois de concentrar-se longo tempo acrescentou, palavras de Gamaliel: tenho uma cópia integral das anotações de Levi, e nós sabemos hoje, né, que Levi é Mateus. Mas por muito tempo as pessoas tinham dúvida se realmente o Mateus que a gente tem como o Evangelho de Mateus é o mesmo Levi, né, apóstolo de Jesus. Então tem uma cópia integral das anotações de Levi, cobrador de impostos em Cafarnaum, que se fez apóstolo do Messias. Então aqui ele já está colocando que Mateus e Levi são a mesma pessoa. Lembrança generosa de Simão Pedro, a minha pobre amizade. Vamos lembrar que ele ganhou esses manuscritos de Pedro. Presentemente, não necessito mais desses pergaminhos que considero sagrados. Para gravar na memória as lições do mestre, procurei copiar todos os ensinos, fixando-os na retentiva para sempre. Retentiva é reter na memória. O que ele fez? Ele copiou todos aqueles ensinamentos que estão ali naqueles papiros mais de uma vez. Ele escreveu para gravar na memória. É isso que ele coloca aqui, que é a forma correta de estudar. É escrevendo, é fazendo anotações. Então, para gravar na memória as lições do mestre, procurei copiar todos os ensinos, fixando-os na retentiva para sempre, fixando-os na memória para sempre. Já possuo 3 exemplares completos do Evangelho, sem a cooperação de escriba algum. Ele mesmo já fez 3 cópias completas do Evangelho que ele recebeu lá de Pedro. Desse modo, por considerar a dádiva de Pedro como santificada relíquia de nobre afeição, quero depô-la em tuas mãos. Levarás contigo as páginas escritas na igreja do caminho, como fiéis companheiras do teu novo trabalho. Olha o desapego, o desprendimento. Ele poderia ter dito para o Saulo, olha, eu já fiz um monte de cópias, toma uma cópia para você. Não, ele está colocando o que eu recebi de Pedro é sagrado, é uma relíquia sagrada. Vou entregá-la a você para que ela te faça companhia. Está dando aquilo que para ele era mais sagrado, seria o maior tesouro que ele teria ali na velhice, ele está dando a Saulo, para que seja o tesouro de Saulo. O ex-rabino escutava-lhe as declarações afetuosas, tomado de profunda emoção, com aquele desapego, ele está entregando um tesouro para Saulo. Mas por que desfazer-vos de uma lembrança carinhosa por minha causa? Perguntou sensibilizado. Ficaria muito contente com uma das cópias feitas por vossas mãos. O velho mestre fixou o olhar tranquilo na paisagem e murmurou com voz profética, né? Anunciando o futuro. Palavras de Gamaliel. Cheguei ao fim da carreira. Devo esperar a morte do corpo. Se hei de abandonar a dádiva de Pedro a pessoas que lhe não podem reconhecer o valor que lhe atribuímos, é justo entregá-la a um amigo fiel que pode ajuizar do seu caráter sagrado. Entregar para Saulo que sabe dar valor, entende o valor daqueles pergaminhos. Além disso, tenho a convicção de que não mais poderei voltar a Jerusalém neste mundo. Não me será possível qualquer entendimento direto com os galileus a respeito das luzes que o Salvador
né, que Jesus derramou no meu espírito. Então ele sabe que ele está próximo do desencarne e que ele não vai poder voltar a Jerusalém para poder conversar, para poder trocar ideias sobre o Mestre, sobre Jesus com o Simão Pedro. E temo que os adeptos de Jesus te não possam compreender de pronto. Olha a lucidez de Gamaliel. Ele sabe que os adeptos de Jesus, que os cristãos não vão entender que Saulo se transformou do dia para a noite. Não vão acreditar que ele se converteu. Vão achar que é uma armadilha. Então é o que Gamaliel já está alertando a Saulo com muita lucidez. E temo que os adeptos de Jesus te não possam compreender de pronto, não vão te aceitar, não vão te compreender de pronto. Quando regressares à cidade santa, né? Quando regressares a Jerusalém. Terás então esta lembrança para te apresentares a Pedro em meu nome. Então, para você poder provar a Pedro, quando você voltar a Jerusalém, que você se converteu, você mostra para ele que você tem os escritos que ele, Pedro, fez da obra de Levi, os escritos, manuscritos que Pedro deu a Gamaliel. Então Pedro vai poder reconhecer que são os escritos que ele deu para Gamaliel, e ele sabe que Gamaliel se converteu. Então quando ele vê, né, ele vir que esses escritos estão na mão de Saulo, Saulo vai poder provar a Pedro que ele verdadeiramente se converteu, que não é uma enganação. Olha a visão, que isso vai realmente acontecer, a visão de Gamaliel já prevenindo Saulo das coisas que iriam acontecer no futuro. Aquele tom profético, né? É realmente uma profecia, ele tá mostrando o futuro para Saulo. Aquele tom profético impressionava o moço tarcense, que baixou a cabeça de olhos úmidos. Gamaliel já estava mostrando ali o futuro e realmente o que aconteceu. Depois de longo intervalo, como que procurando recompor as ideias com perfeita sabedoria, Gamaliel continuava solícito. Continua aqui as palavras de Gamaliel. Vejo-te no futuro dedicado a Jesus, com o mesmo zelo ardente com que te conheci, consagrado a Moisés. Então ele está colocando e vendo aqui o mesmo que Estevão viu antes de morrer, que Saulo seria um grande discípulo, um grande apóstolo do Mestre Jesus. Se o Mestre te chamou ao serviço, é porque confia na tua compreensão de servo fiel. Confia na compreensão, no entendimento que Saulo tem da primeira revelação, que é a revelação de Moisés, que é a Torá. E com essa revelação, mais a segunda revelação, que são os ensinamentos do Cristo, ele vai poder verdadeiramente, né, ser um grande apóstolo para aqueles que não conhecem nem a primeira, não conhecem nem o Deus único. É um trabalho hercúleo que o Saulo tem pela frente. Então, vou repetir. Se o Mestre te chamou ao serviço, é porque confia na tua compreensão de servo fiel. Quando o esforço das mãos te haja granjeado a liberdade para escolheres o novo caminho a seguir, Deus há de abençoar-te o coração para difundires a luz do Evangelho entre os homens, até o último dia de vida aqui na terra. Nesse labor, meu filho, se topares incompreensão e luta em Jerusalém, não desesperes nem esmoreças. Então, vá se fortalecer antes, porque a hora que você encontrar incompreensão e luta em Jerusalém, não se desesperes nem esmoreças. Semeastes por lá certa confusão nos espíritos. Olha o que ele está colocando aqui. Você semeou lá uma semente difícil. Então não espere colher rosas, você vai colher todos esses espinhos que você semeou. Olha, impressionante, né, os ensinamentos, a colocação de Gamaliel para Saulo. Gamaliel aqui. Nesse labor, meu filho, se topares, né, se deres de frente, se topares, incompreensão e luta em Jerusalém, não desesperes nem esmoreças. Semeastes por lá certa confusão nos espíritos.
é justo, recolha os resultados. Em toda tarefa, porém, lembra-te do Cristo e passa adiante com o teu esforço sincero. Em toda tarefa, em toda dificuldade, em todo sofrimento que você tiver pela frente, lembra do Cristo e passa os ensinamentos do Cristo, né, com todo o teu esforço, né, com toda a luta que você vai precisar ter. Em toda tarefa, porém, lembra-te do Cristo e passa adiante com o teu esforço sincero. Não te perturbem as desconfianças, a calúnia e a má-fé. Atento a que Jesus venceu galhardamente tudo isso. Ou seja, não te perturbem a desconfiança dos homens, não te perturbe a calúnia que vão fazer para você, que vão dizer de você, que vão colocar para você, né? A hostilidade, o rancor. Nós vamos ver que Saulo vai ser apedrejado, vai sofrer de todas as formas. É o que ele já está prevendo aqui para ele, né? Não te perturbe as desconfianças que vão vir de toda parte, a calúnia e a má-fé. Atento a que Jesus venceu galhardamente tudo isso. Jesus venceu o mundo. Ele não venceu no mundo, porque no mundo ele foi um simples carpinteiro, morreu crucificado entre dois ladrões. Mas ele venceu o mundo, porque nós estamos até hoje com seus ensinamentos, estudando os seus ensinamentos. Estamos até hoje estudando a Boa Nova, o evangelho que ele trouxe para nos transformar, que é o evangelho que ele trouxe que nos salva. Jesus veio nos salvar, ele veio nos salvar através do evangelho. E nós só somos salvos se estudamos, aprendemos esse evangelho e colocamos em prática. Não existe salvação gratuita, não existe almoço grátis. Para a gente conseguir ter essa salvação que ele nos trouxe, nós temos que agarrar com as duas mãos os ensinamentos dele e colocá-los em prática. Porque aí sim, nós estaremos trilhando o caminho que ele nos trouxe. Nós vamos parar por aqui, porque nós chegamos no nosso horário, né? No nosso próximo estudo, nós continuamos aqui a aprender esses ensinamentos maravilhosos que Gamaliel está trazendo para Saulo e para nós também. Até lá!